Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Você Pode Mais. Hoje é o nosso segundo episódio, estamos super felizes com nossos convidados, que daqui a pouco eu vou apresentar. Estou aqui ao lado do meu amigo Rafael. Boa noite, Elisete. Boa noite todo mundo que está assistindo a gente aqui no Você Pode Mais. E hoje, nossos convidados são da comunicação, assim como a gente, né? Tem projetos incríveis aqui em Lagoa da Prata. E eu queria que você apresentasse eles pra gente, Elisete. Apresento com todo prazer, porque o nosso tema de hoje é o poder da comunicação. E nossos convidados são poderosos. Estamos aqui com Laiana Modesto e também com Otávio. Qual que é seu sobrenome, Otávio? Valadares. Otávio Valadares. A Laiana Modesto, ela é cofundadora do Sou Mais Lagoa, está como secretária de Cultura e Turismo. E o Otávio, ele, gente, vou contar pra vocês que eu acho que vocês não sabem. Ele é produtor de conteúdo do Sou Mais Lagoa e também é ator. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, vamos comunicar bastante, contar um pouco da história de vocês. E é isso aí, vamos desenvolver esse podcast aqui. Muito obrigada, Elisete. Muito obrigado, Rafa. A gente tá entre amigos, né, gente? Sim, vamos quebrar protocolo, porque eu acho, assim, que a comunicação, ela une várias pessoas, né? E ela passou pelas nossas vidas, né? Sim. A gente vai falar sobre isso no podcast, mas o Rafa, por exemplo, é um cara que eu acompanho há muito tempo e que foi a comunicação que me apresentou. 10 né? anos. Você também, né, Elisete? Você já me entrevistou em alguns outros momentos, a gente já trocou figurinhas também, então... É isso, o poder da comunicação também fez com que a gente estivesse juntos, né, em várias oportunidades e hoje também. Isso aí. E às vezes até a falta dela pode incomodar um pouco, né? Verdade. Porque você vê que eu tô com a barba mal feita aqui, porque a Laiana me comunicou do podcast hoje. Então, a comunicação de fato ela é muito importante. Mas isso é só um detalhe, não tá perdendo seu Não, estilo, né? opa. Tá, ó, gente, todo estiloso, de Já óculos, fiz. todo aí na linha, né? Na linha. Rafael, eu vou jogar a primeira pergunta pra você, tá? Vou te dar essa liberdade, essa honra, porque você e a Laiana são amigos de vida, né? E eu, sim, fico muito feliz, porque é através de você que eu conheci a Laiana e através da Laiana que eu conheci o Otávio. Isso aí. Eu queria, assim, eu conheço toda a história da Laiana, o Otávio também, eu conheci por conta da Laiana, por conta do projeto do Sou Mais Lagoa, mas a Laiana é minha veterana na faculdade, a gente morou junto em Divinópolis, né, tem toda uma história, esse ano, 10 anos de amizade, né, mas eu sei que a comunicação sempre esteve presente na vida da Laiana, do Otávio, mas como que surgiu essa vontade? Do jornalismo, de comunicar, de produzir eventos. Conta pra gente. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E jornalista tem essa questão de estar sempre buscando, apurando. Adoro uma fofoquinha, né? Babado. Imagina ser fofoqueiro e remunerado por isso. Então, né? Não cheguei nesse nível ainda. Mas, então a comunicação começou aí, né? Eu sempre fui uma pessoa na turma de amigos, né? Aquela que conversava com todo mundo, que estava sempre buscando iniciativas, tipo assim, até pra organizar evento de escola, essas coisas. Eu tava sempre muito, assim, a comunicação ela é muito dessa forma, né? Sim. E, além disso, aí é uma coisa que eu já falei pro Rafa, eu adorava um Biscoito. Não, isso aí também. Ela adorava, porque isso ela apresenta, ela gosta. Não, mas aí o jornalismo, de fato, porque Sim. assim, na minha época, quando eu resolvi fazer, era de uma forma, assim, todo mundo olhava com muito maus olhos, né? Hoje em porque dia é ainda, diferente, né? porque ainda era muito um jornalismo de televisão, né? Era um jornalismo que não era dentro da nossa realidade, Sim. né? Então as pessoas achavam, não, você vai fazer comunicação, você vai ter que mudar de cidade, você vai ter que buscar fazer sua vida fora de Lagoa da Prata, você nunca vai ter essa oportunidade aqui, né? Era bem diferente. Quando a gente escolhia essa profissão, a gente já pensava em ir pra Globo, né? Verdade. Que era a principal referência. Tipo assim, você vai ser bem sucedido na sua profissão, então você tem que ir pra Globo. E eu assisti um seriado, How I Met Your Mother, que tinha a protagonista era jornalista, então eu adorava, né? A Robin e tal. E aí eu vi aquele rolê dela e tudo, e aí eu me encantei. Então, assim, foi realmente um negócio que veio muito da minha personalidade, mas que o audiovisual naquele período me
me fez seguir a profissão. Quantos anos você tinha? Quando que foi esse despertar? Aos 17 anos. 17? Né? Eu entrei para a faculdade, eu ainda tinha 17 anos, né? Então foi bem nova, assim, e aí pensa, né? Tipo assim, meu pai pensava, pra mim era medicina, né? Uma família cheia de administradores, empresários e tudo, que era algo nesse sentido pra mim. Então, quando eu cheguei com comunicação, nossa senhora, todo mundo desacreditou. Você não teve esse apoio familiar, então? Não tive. E ainda muito nova, né? O pessoal achava que, não... Vai ser só uma fase. Só uma fase, não tem muita maturidade, né? Vão tentar conversar com outras pessoas que fizeram que não deu certo, pra ver se ela sai dessa aí. E aí as pessoas que eu conversei me encorajaram, sabe? Foi justamente o contrário. Inclusive, a pessoa que mais me ajudou, uma das minhas maiores mentoras, né, me acompanhou muito no início da profissão, foi a primeira pessoa que falou pra mim que eu deveria fazer mesmo, né, que ela já me conhecia, sabia da minha personalidade, tudo. E assim, eu tive muita sorte, né, além de achar que realmente o jornalismo, no primeiro dia que eu cheguei na faculdade, eu falei, nossa, eu tô no lugar certo. É que a comunicação virou esse boom, né? Tipo, o digital, hoje em dia, a gente precisa muito da comunicação em todos os sentidos. Então, assim, acaba que não virou só o jornalismo, né? Tipo assim, a comunicação no geral, comunicação empresarial, comunicação nas redes sociais, né? E aí a gente já estava preparado para isso. Laiane, isso que você disse foi assim, resgatou uma memória minha antiga. Quando eu era criança, muitos anos atrás, eu falava que queria fazer jornalismo. E eu gostava muito, né? Sempre fui muito falante e tudo. E minha mãe foi a primeira pessoa que falou assim, isso não é pra você. Aqui em Lagoa não existe isso. Tire isso da sua cabeça. E eu lembro que eu sempre falando, conversando muito. Então, né, fui pra ser professora, que também é uma grande comunicadora, né? Sua mãe foi minha professora, com certeza, Dona Soninha. a primeira comunicadora, né? Então, eu sempre gostei de beijo, estar ali mãe. à frente e as pessoas me ouvindo. Só que eu sempre contei para os alunos também isso, que eu queria muito ser da comunicação. Só que tinha esse tabu. Que a gente não tem dinheiro para isso, porque é uma coisa cara, eu não consigo te sustentar fora, não é o ramo, não é a nossa realidade. Mas assim, eu tive que crescer, amadurecer, ter coragem, igual você falou, que teve uma pessoa, eu não tive ninguém. E assim, quando eu pedi demissão da escola para inserir nessa área de comunicação, com as palestras nas escolas e tudo, já comecei no digital, foi eu comigo mesmo e buscando aquela semente que estava lá dentro. Eu quero partir para a comunicação de outra forma, a não ser na sala de aula. Que massa. São histórias parecidas, né? Porque quando eu fui fazer comunicação, eu me inscrevi no vestibular para publicidade e para jornalismo. Só que pro meu pai e pra minha mãe, eu falei que era administração e jornalismo. Mentiu. Mentira. E eles caíram. Não, aí eu passei, ganhei a bolsa para jornalismo. E aí eu falei, se eu não fosse fazer jornalismo, eu não faria faculdade. E aí eu segui. Mas aí falando, já que a Laiana seguiu na comunicação pelo jornalismo, o Otávio já seguiu pela arte, né, Otávio? Que o teatro, né, a produção de conteúdo sempre esteve presente aí na sua vida. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Justamente, meu pai, desde que eu me entendo por gente, meu pai trabalhou com publicidade. Meu pai mexia com carro de som, então cidade igual Lagoa da Prata, interior assim, era muito mais evidente. Hoje ainda existe e é forte de fato, né? Mas por conta da internet, as redes sociais tomaram proporções muito maiores. Eu acho que eu sei quem que é seu pai, não claro tô que acreditando. você sabe, Vaninha. Nossa, gente, eu lembro de ser menino. Ai, meu Deus. Ai, continua. Não faz tanto tempo assim, não. Você não sabe a idade. Tá com o quê? Uns 28 no máximo? Não vou contar aqui, não. Depois em off eu te conto. Tô chegando no Zenta. E meu pai gravava, e às vezes ele ia gravar alguma publicidade para peças de roupa infantil e colocava minha voz lá. Então eu sempre gostei disso. Também teve sempre a referência da minha tia no âmbito religioso, que ela catequizava, então ela usava às vezes o teatro para poder catequizar e eu era o... tá você aqui, né? Vamos, vem, vai o Otávio. E aí, inclusive a Laiana, né? Que a gente cresceu junto lá no cantinho mais reluzente de Lagoa da Prata, né? A nossa Savassi Lagoa Pratense, que é o Cantinho de Ouro. E foi lá que eu conheci ela, uns 70 anos atrás, mais ou menos. Então a Lara, irmã da Laiana, que é minha melhor amiga, né? A Laiana vem em segundo lugar, é claro.
Porque você também vem em segundo, tá? Eu sei disso, que o Rafa é primeiro. Tudo bem, a gente aceita o lugar que a gente tá. Tá tudo certo. Pode Nem ser sempre primeiro. vai ser o primeiro, né? Às vezes o segundo ou o terceiro, não sei. E aí minha tia foi me inserindo nesse rolê e juntamente o pessoal, ela pegava todos os meus amigos de infância, né? A Lara já participou. Você já participou alguma vez? Não cheguei a participar. Meu Deus do céu. Mas ainda dá tempo de a gente trazer você pra essa realidade. Faz um papel sênior, né? Justamente, dá pra fazer uma tia, uma mãe. Uma tia. Gosta disso. Uma empresária de sucesso. Se não for algo lúdico, né? Se for, dá pra gente colocar ela como uma criança. Otávio, então olha bem, gente, eu tô percebendo aqui que você evoluiu bastante. Começou como criança atuando e já é um ator, né, profissional mesmo. E lá nessa fase de catequese, você era o personagem que tinha e esse ano você representou Jesus. Olha que evolução. Protagonista. Aqui, é lindo demais esse homem. É lindo, né? Ele é o brother de todos. E aí fui vivendo isso, só que acabou que aconteceu muita coisa ao longo dessa caminhada, né? Eu tive algumas questões que me impediram de seguir isso de imediato. Então, aí o que acontece? Meu pai largou toda a publicidade, aí ele abriu uma clínica de estética, né? Ele formou em fisioterapia e exerceu no ramo da estética. Eu trabalhava com ele lá e ele mudou para o Paraguai para poder cursar medicina. E eu muito bagunceiro, né? O pessoal querendo tirar eu daqui de Lagoa, que falava, gente, isso aí vai dar merda, esse menino aí. Isso aí, né? Até a mãe da Laiana falava assim, esse menino não passa dos 18 anos, né? A Soninha, te amo, viu, Soninha? Não fica triste, não. Mas é verdade, todo mundo ali, eu por ser um menino muito bagunceiro, custoso, o pessoal falava, gente, isso aí... E aí e eu bradava que eu queria muito ser ator, que eu queria fazer isso, que eu queria... Só que, pela minha conduta, eu não demonstrava... que eu tinha condições de ir para qualquer lugar, até porque a arte aqui, sobretudo o teatro em Lagoa da Prata, não tinha muita visibilidade. Então não tinha o que eu fazer aqui. Então, para eu poder ir para algum lugar, eu precisaria de um apoio financeiro de alguém, né? E a minha família não só não conseguia naquele momento, como também não me apoiaria pelo fato de acreditar que eu não tinha condições emocionais de estar sozinho e seguir aquilo. Então eu fui fazer medicina no Paraguai, pra você ver, nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas fui, porque tinha que fazer alguma coisa e fui lá. Fiquei lá 2 períodos, estudei, adorei, inclusive um dia, tenho muita vontade ainda de conhecer mais essa área da saúde, até porque meu pai formou hoje, meu pai é médico e trabalha com neuropediatria, eu gosto dessa área também. Olha, bacana. E fui pra lá e fiquei 1 ano, só que eu virei e falei assim, velho, não é isso, né? Às vezes a gente tá em algo, mas você sabe que não é aquilo ali que você quer pra sua vida. E você projeta aquilo ali para daqui 10 anos e fala assim, será que nessa realidade que eu tiver aqui, eu vou estar feliz? Né? E às vezes é a hora que a gente fala assim, não, eu vou dar um passo para trás, né? Porque a medicina traria a segurança para mim de que, independente do caminho que eu seguir, eu estaria financeiramente bem estabilizado, né? Só que foi onde eu virei, falei, não, velho, não dou conta não, é muito confuso ainda, muito jovem, né? Não deixei de ser, que eu tô com 25 anos, mas acredito que agora a idade mental deva estar ali na casa dos seus 16, né? Antes, aquela idade deve ter um menino de 8 anos. E aí falei pra minha mãe, que eu quero ir estudar. E tinha o Wolf Maia lá em São Paulo, né? Tanto em São Paulo quanto no Rio. Eu sempre gostei de praia, então queria ir pro Rio, mas também não consegui. Minha mãe falou, não, então fui lá passar as férias com minha mãe, que mora em São Paulo, e fiz o teste lá para poder tá estudando. E passei, falei, velho, agora como é que eu falo pra minha mãe que eu vou largar a medicina para poder fazer teatro? Falei, olha, mãe, a senhora quer que eu seja o quê? Não, filho, quero que você tenha um diploma pra mamãe. Ah, não falou isso, não? Não, minha mãe é louca com diploma, né? Toda mãe, né? Meu Deus do céu, pra que você quer, mãe? Pra colar na estante, mostrar pra todo mundo que é pra mim, cara. Falei, mãe, mas a senhora quer que eu seja médica? Ela falou assim, sim. E fez ser advogado? Ela falou assim, também. Falei assim, se eu for policial, também. Ela falou assim, aí eu falei assim, então posso ir bandida? Ela falou, não. Aí não, eu falei, mas e se eu puder ser tudo isso aí? Aí ela falou, mas por quê? Eu falei, porque eu quero fazer teatro, mãe. Aí ela falou, e no teatro eu vou poder viver todos esses papéis em alguma situação da minha vida. Aí ela falou, mas isso aí não vai dar em nada, isso aí não presta. Todo aquele papo que você já sabe
de uma mãe que espera, de fato, que o filho seja feliz. Porque hoje eu tenho a consciência de que o financeiro, ele responde muito pela forma com que as pessoas nos enxergam também. Querendo ou não, se a gente não tem uma condição financeira bem estabilizada, se a gente depende de outras pessoas para poder viver, as pessoas não vão nos olhar com olhos de credibilidade, né? Então, e aí o medo dela era esse, né? Só que eu sempre acreditei, né? Mas hoje o olhinho dela brilha toda vez que vê. Com certeza. É a primeira a comentar, né? Ela nos conteúdos. É a primeira a falar lá e evidenciar que te amo e tem muito orgulho de você. Mas é um medo que hoje eu entendo, né? Mesmo não sendo pai, eu tenho a consciência de que alguém que a gente ama, a gente espera o melhor, porque mãe tem disso, né? Que eu vou morrer e você vai ficar como, né? Na minha ausência, como é que que você vai fazer? Porque o teatro não vai te dar essa segurança. Mas eu falo, para quem, eu sou 2 vezes doido, né? Porque eu sou cristão e sou atleticano. Então, quem é cristão já tem a fé que nos ampara de ver apenas aquilo que está nos nossos olhos, né? Diante dos nossos olhos, né? Às vezes acontece algo muito ruim na minha vida, mas para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Né? Quem que fala isso? É o Rapa? É o Rapa. Tá vendo? Achei que era o pastor Lipão. Você parece com ele. Então, depois disso, a gente sempre vai enxergar algo legal. Então, eu sempre olhava pro teatro e falava, não, eu vou chegar em algum lugar. E depois que eu sou atleticano, né? E atleticano, você já sabe, né? A gente pode estar faltando ali 2 minutos pro jogo acabar e 7-0 que a gente vai acreditar que vai dar. Daí vem a frase, eu acredito, né? Então, 2 vezes doido. E fui fazendo teatro lá, cursando, até que as coisas foram tomando um rumo para que eu chegasse onde eu tô hoje, junto com a Laiana e tudo mais, juntamente com vocês também, todos os comunicadores daqui de Lagoa da Prata, né? E é sucesso, né? Laiane, como que surgiu a ideia do Sou Mais Lagoa, que hoje é referência aqui na nossa cidade? Eu posso fazer um comentário antes? Pode. Porque antes da Laiana... Ó, pra você ver, eu podia ser sócio da Laiana. Perdeu. Perdi. Você é meio medroso, Rafa? Pra empreender essas coisas? Pra empreender, eu sou um pouquinho. Você vai perder esse medo. Mas já foi um passo muito grande esse podcast, viu? Nossa, e tem ano, né? No primeiro episódio a gente comentou isso, porque assim, né, você já gravou o podcast com a gente no outro setor, né, que eu trabalho, mas desde o primeiro momento que eu gravei, que eu já, né, comecei a ouvir podcast pra gente saber o que a gente iria fazer, que tava ali no contrato e tudo, eu fiquei apaixonada. Hoje mesmo eu tava ontem, né, comentando com os meninos que o Rafa foi no show lá, famoso do Detal, e ele fazia os stories cantando todas as músicas. Eu falei, gente, eu acho que eu não sou desse planeta, porque eu não sabia nenhuma música que ele tava cantando. Mas por que eu não sei música? Porque eu não ouço, eu ouço só podcast. E desde que a gente começou, estávamos aqui, né, no estúdio do Patrício, Usina da Música, eu falava, Rafa, vamos fazer um podcast? Vamos fazer um podcast? E eu só nos bastidores. E ele só no bastidores, dirigindo. E assim, fugindo, né? Aí chegou esse ano e falei, vamos fazer, porque senão eu vou chamar outra pessoa. Deu certo. A segunda vez eu não ia perder a oportunidade, não. Mas, verdade. Mas voltando, aí era pra ser sócio da Laiana. Aí eu voltei de Divinópolis. Ainda bem, amigo, que já não foi. Senão a nossa amizade não existiria. É igual nós dois que não podem jogar junto. Às vezes a gente nem seria amigos. Mas era pra eu ser sócio da Laiana e ela me chamou. Amigo, vamos abrir um portal aqui em Lagoa de notícias. Tem um portal aqui, mas eu acho que a gente pode desenvolver um bom trabalho. Eu falei, empreender não é pra mim, amiga. Passo, foi aí, né, que você surgiu. Porque o que acontece? Eu e o Rafa, a gente teve uma experiência, né, no G1, né? A gente, na época, morava em Divinópolis, a gente morava junto, né? Eu e o Rafa, a gente, tipo, irmão real mesmo, né? A gente estudava junto, morava junto, trabalhava junto. Era praticamente 24 horas. Então, assim, a gente tinha uma conexão, né? Com a escrita, com a comunicação, com as experiências que a gente teve. E aí, chegou num ponto, porque, assim, o meu sonho de Centro-Oeste de Minas, né? Era chegar no G1, né? Tipo, chegar na TV Integração. Eu pensava, nossa, se eu chegar lá, já é um passo maior, né? Pra entrar na Globo, de fato, né? Ser efetivado e tal. Mas eu cheguei lá e a expectativa não foi a que eu... A expectativa não era que eu esperava. Sim. Sabe, assim. Saber se o diploma já tá na
que acontece? A gente sabe, né, da realidade do jornalismo no interior, né? E de televisão mesmo, aqui da região. Tipo, salário meio baixo, né? Tem um teto que depois disso a gente talvez não consiga avançar mais. E, de novo, eu tive pessoas, mentoras, que me encorajaram a falar, a pensar num portal local, sabe? E eu, de fato, não tinha pretensão de voltar para Lagoa nessa época, sabe? Que bom que você voltou. Pois é. Só que eu sempre enxerguei Lagoa da Prata como uma cidade fora da curva. Eu sou, assim, extremamente apaixonada pela nossa cidade. Mais Lagoa. Eu sou mais Lagoa mesmo. Porque, assim, eu de longe, né? A gente via as coisas acontecendo. Tipo, eu morando em Divinópolis, que é uma cidade que é polo do Centro-Oeste, não tinha tantas coisas que Lagoa da Prata oferece. Eventos. Vida barzinho, vida noturna vida mesmo, noturna. sabe? Então, assim, sempre teve muita coisa, muito empreendedorismo, né? Uma cidade extremamente empreendedora, de muita gente que faz acontecer, jovem. Então, eu falava, gente, nós temos que contar a história desse pessoal. Sabe, Lagoa da Prata tem que ser mais conhecida. A gente tem que sair desse interior, tem que mostrar que a cidade é uma cidade progressista. E eu pensava no Sou Mais Lagoa, já costumava ver alguns portais em Belo Horizonte, né? Que eram desse mesmo segmento, que é o infotenimento, né? Que é a informação como a linguagem de internet, que conversa com o jovem, né? Que todo conversa. Mundo entende, Que não é uma coisa chata, né? Que não é quadrada, né? Isso, exatamente. Então, eu sentia falta disso, desse tipo de comunicação. Sempre teve muito a ver comigo, com o meu jeito de comunicar, né? Porque eu, assim, por mais que eu tenha uma postura, né, de mais séria e tudo, mas eu gosto, é a sua verdade também. É a minha verdade também. Mas eu gosto de ser mais, assim, solta, né? Mais descolada e etc. Na forma de comunicar mesmo. Sim. Então, eu chamei o Rafa, né? Era a primeira pessoa que eu queria que fosse. Aí, as duas... Se você me conhecesse, podia pois e deixa eu contar pra você. As duas principais pessoas da comunicação, que foi o Rafael e o Rubens, os dois não botaram fé. Mesmo? Eu não botei fé. Eu não quis... Não botou fé, não. Eu não quis empreender, mas eu te apoiei. Ai, filho ela tem um complexo de perseguição gigantesco, né, Rafa? A gente que é amiga, a gente não botar, sabe por quê? Pra história parecer maior do que ela de fato era. Não, eles me perseguiram. Isso. Todos foram contra, não me apoiaram e hoje aqui ela me beliscando. Tá tudo ótimo. Mas aqui. Tirar a perna. Não, aqui. tira o sensacionalismo do rolê, velho. Você não acabou de falar que você é mais solto agora? Pra que manter a postura? Mas e aí? O que acontece? Eu falei pro Rafa, não rolou com ele. E eu conversei com o Rubens, não convidando ele pra sociedade, mas perguntando ele do projeto. Aí ele chegou pra mim, né, amigo, e falou assim, mas e quando as histórias de Lagoa da Prata acabar? O que você vai fazer? Aí eu pensei, gente... História não acaba. A gente sabe? sempre tá descobrindo. Tá sempre descobrindo. Estão ali, né? Sempre. E o feeling do jornalista, ele vê a todo momento, né? História até onde não tem. Justamente. Então, assim, olha só. A gente completou esses 6 anos de história e continuamos contando histórias, né? E vamos continuar contando e levando Lagoa da Prata para vários outros lugares, se Deus quiser. E o Sou Mais Lagoa foi muito importante para mim, porque foi quando eu descobri também o empreendedorismo, né? E me apaixonei, né? Eu sou, assim, talvez eu hoje goste mais dessa área empreendedora do que, de fato, do ofício de jornalismo. Empreender na comunicação do que Ô, Laiane, isso que estar na redação. Falou é importante porque às vezes a pessoa quer comunicar, mas ela tem uma outra pessoa como inspiração e ela quer copiar. Não funciona, né? Eu acho que sim, você pode ter uma referência, isso é importante para você se alinhar ali. É importante eu saber quem eu quero me inspirar e quem eu jamais seria. Mas essa verdade, ela tem que existir. Eu falo porque hoje as pessoas, né, me chamam, as coisas vão surgindo, acontecendo na minha vida e eu tô trabalhando, já tô monetizando essa parte, né, de comunicação digital. E às vezes as pessoas me procuram, mas assim,
alguma empresa, alguma coisa que não faz parte de mim, eu nem pego. Por quê? Porque eu sou muito transparente, muito verdadeira mesmo, eu não consigo mentir, minha cara conta. E eu falo, não adianta, eu vou gravar uma história, divulgar um negócio que eu não gosto, a Laiana não vai vender. Até conversou comigo a respeito disso uma vez, porque eu brinco e tudo, eu e a Laiana vivem em pé de guerra, mas eu tenho ela como referência de comunicadora na minha vida, né? Eu sempre falo isso pra ela. E eu acredito muito que eu vou alcançar lugares que eu não consigo nem imaginar, e sempre, em toda a minha vida, eu vou ser grata a ela por tudo, né? Que todas as oportunidades que ela me deu. E ela sempre falou isso, sobre a sede de querer abraçar tudo, que nem sempre é conveniente, pelo fato de você, às vezes, assumir um compromisso com algo que não faz parte da sua identidade. E aconteceu recentemente, às vezes, eu ter situações onde quase que eu aceitei compromissos que não fazem... Não tem coerência com aquilo que sou, né? E isso que você falou faz muito sentido, porque senão você abraça algo que supostamente vai parecer que você não fez um conteúdo bom, mas não é que você não fez um conteúdo bom. Você fez um conteúdo com base naquilo que você e aquilo que era para ter sido apresentado não tem coerência com o que você é. Então é só isso. Teve divergência de comunicação, né? Que é o que a gente é uma questão até do Sou Mais Lagoa, né? O Sou Mais Lagoa tem um perfil de comunicação, né? Tem as empresas que vão funcionar muito bem com o Sou Mais. Cada veículo tem essa questão. E a gente, né, enquanto comunicadores, nós também somos influenciadores. Sim. Né? Então a gente mostra a nossa verdade o tempo inteiro. Né? Não dá pra ser incoerente. E de 12h às 6 eu não faço nada. Quando precisar, viu, Laiana? Cobrir os eventos. Cobrir os eventos. Misericórdia, Elisete, você tem que descansar. Não tem? Mas dormir pra quê? Eu Depois durmo morrer, vai dormir pra já sempre. durmo falando. Otávio, isso sobre essa identidade foi a palavra assim, chave, que já veio uma pergunta aqui pra você. Eu sempre, né, acompanho todos os conteúdos do Sou Mais Lagoa e eu fico pensando assim, gente, que cara mais criativo. De onde que surge esses ditados, essas frases que se encaixam muito bem e fica assim, um conteúdo sério, mas cômico ao mesmo tempo. Que a gente vê que tem verdade, tem uma pitada que é uma coisa de humor. séria, mas super humorística. É o cara todo natural. É o cara que mais tem referência que eu conheço na vida, velho. Tudo tem uma frase Otávio de efeito. Nossa, arrasa. Você esses dias estava em Tiradentes, né? Fui lá. Gente, o que esse menino tá lá e falando aquelas coisas mais bacanas, e carrocinha rosa passando atrás. E eu vou te contar que eu não fui a favor daquele vídeo. Ela falou, eu não gostei, não. Ela falou, se você tá em Tiradentes, eu falei, calma que eu vou enaltecer Lagoa da Prata. Gente, eu amei. Você arrasou. Tá aqui, amiga. Laiana ganhou. Não, mas ela precisa... A Laiana, ela me faz um elogio gigantesco, sempre acompanhado de mas... Aí você sabe mais isso e aquilo, você precisa trabalhar. Quando eu perguntei pra ela a questão de Tiradentes, ela falou, não, mas você tá aí, o portal é Sou Mais Lagoa, não é? Sou Mais Tiradentes. Eu falei, mas independente do lugar que eu tiver, eu carrego Lagoa no meu coração, né? Então, a questão é essa. E aí, no que diz respeito às referências, eu não sei não, velho. Vem aí na cabeça. Mas você é um cara que tem, tipo assim, um avô que contava uns ditados, alguma coisa assim que você pega, sei lá. O meu avô gosta criativo. demais de conversar. Nossa senhora, deve ser isso. Mas meu pai também. Meu pai, por ele ter trabalhado na área da comunicação, na verdade, eu cresci no meio de adulto, né? Então foi isso. Eu tinha os nossos amigos de infância, mas dentro da minha casa, eu fui filho único até os 15 anos de idade. Até os 13, eu acho. Então, os meus irmãos é a família da Laiana que eu tive. Então, como eu não convivia de fato o tempo todo, dentro de casa era mais adulto. Então, vinha toda essa questão de conviver com esse pessoal. E meu pai, por ter sido pai muito jovem, então trouxe a realidade da juventude. A idade que eu tenho hoje, quando o meu pai tinha a minha idade, ele já tinha um filho de 8 anos. Então é isso, eu fico imaginando eu hoje com os meus amigos e um menino de 8 anos escutando as coisas que eu tô falando. Então, ele ia sair meio biruta igual eu saí assim quando do meu pai. Né? Mas é legal porque você é autêntico. Eu acho que essa autenticidade faz toda a diferença na parte da comunicação. E eu acho que ainda mais hoje em dia, pela velocidade de conteúdo que a gente recebe pelas redes sociais, as pessoas, né, eu falo por mim mesmo, a gente não consome um conteúdo que não nos prende nos primeiros 5 segundos, né? Então, se você não fizer uma chamada que chame a atenção, até mesmo num podcast, se vocês conseguem desenvolver uma frase que faz sentido para a pessoa
que tá ouvindo ali no primeiro momento, ela vai continuar a consumir aquele conteúdo. Depois se aquilo é interessante ou não e faz sentido para ela continuar consumindo, ok, mas o que faz permanecer, geralmente é nesses primeiros 5 segundos. E a Laiana, eu demorei muito a encontrar o equilíbrio, né? Até mesmo no teatro, eu tomava muita pancada, porque acho que eu passava um pouquinho. Ele é muito a primeira rápido. Vez que eu fui gravar um conteúdo do Som Mais Lagoa, eu abri eu abri uma cerveja com a boca, né? Laiana me ligou na hora, arrebentando. Falei, apaga essa merda aí agora, mano. Sério, não, o que é isso? Falei, não, Laiana. E aí eu sempre me justificando, né? Nunca tô errado, né, Laiana? Então sempre. Você é colérico? Você entende dessa parte de comportamento? Eu sou sanguíneo totalmente. Eu sou sanguíneo também. Eu sou sanguíneo e de gêmeos, acho que eu né? também sou sanguíneo. Eu sou muito sanguíneo. Não, Mas o acho que você não é colérico, ele é meio sanguíneo, impulsivo também, né? Você é melancólica. Sim, para de trazer a palavra melancolia pra questão depois a gente vai falar sobre. Eu quero saber sobre. Você não sabe? Eu acho que o Rafa é fleumático. Será? Eu acho que sim. Eu sou muito Papo sanguíneo. de doido, gente. Mas você se daria bem como colérica. Minha mãe é muito colérica. Eu acho que a gente pode ter até 3 temperamentos, né? Mas eu acho que o colérico e o sanguíneo. Então, eu acho que eu tenho um pouco de colérico também. Não, é porque essa atitude de abrir o negócio muito colérico. Eu demorei a encontrar o equilíbrio, né? Às vezes eu ia fazer uma atividade lá no Wolf. E eles falavam, que isso, cara, você é louco? Até pra eles do teatro eu passava um pouquinho. Aí eu fui começar a gravar com a Laiana lá. Aí até eu encontrar esse equilíbrio de até onde eu podia brincar e até onde... Foi onde começou a chegar essas referências que trazem esse lado cômico, né? Às vezes eu faço até uma piadinha de duplo sentido ali, mas que não fica muito evidente de forma grotesca pra quem tá assistindo. Então acho que hoje eu encontrei de fato a minha identidade, né? Todo mundo quando vai falar a respeito dos conteúdos do Som Mais Lagoa, pega gancho nessas questões das referências, né? Teve até uma empresa que eu fechei com eles para poder gravar conteúdos que um dos argumentos e desejos deles era que eu fizesse conteúdos parecidos com isso, trazendo esse tipo de referência. Editorial. Entendeu? Você não vai abrir com a boca, mas hoje nós temos um guaranazinho aqui que eu vou abrir pra você. Vamos fazer uma ASMR aqui, rapaz. Que é ofertado pelo supermercado Lopes, da nossa amiga Joyce. Então deixa vou te eu servir. terminar de tomar minha água aqui, porque não, pode usar minha taça, fica à vontade, posso servir? Aí você vai beber como aí? Eu não quero agora, porque eu tô ela minha tem a caneca. Minha caneca. Eu esqueci minha caneca hoje, não. Fique à vontade. E Joyce, muito obrigada. A Joyce obrigado, é mais gelado que o coração da Morena, Joyce, hein? que gracinha. Não, repete essa. Mais gelado que o coração da Morena. E por que a Morena é coração gelado? Que a loira é coração quente, né? Quente, Elisete. Quente igual o sol de Lagoa, né? Agora, uma pergunta que, assim, eu ouço muitas pessoas falam comigo e eu vou fazer pra você. Como que você gera o seu tempo? Então, eu acho que muita coisa eu acabo fazendo mal feitos, sabe? Porque, tipo assim, quando você vai... Não sei. Não transparece que você faz mal feito. Não, mas é porque é o seguinte, é realmente muita coisa, né? E eu tava até falando aqui que eu tenho 27 anos, né? Eu ainda sou muito jovem, né? Mas eu sempre sou mais velha de Só todos que eu me os considero uma rolês, super jovem senhora, sabe? Não aguento nada mais, sabe? Já tô cansada, sinceramente. Patrocínio. Supermercado mas Lopes. Mas o que acontece? Eu acho que por causa de ter aprendido a liderar, sabe? Acho que é por isso que eu consigo desenvolver várias atividades. Né? Por exemplo, hoje no Som Mais Lagoa, eu tenho uma equipe que eu me orgulho muito, que é uma equipe extremamente autogerenciável, né? Nós temos lá as divisões de funções de cada colaborador e todas desempenham muito bem. Quantas pessoas são essa equipe? Hoje nós estamos a Bárbara, a Emily, o Otávio e a Anaísa, mas recentemente a Anaísa teve uma oportunidade muito massa em São Paulo e fico muito feliz com ela. Qual que é ela? A ruiva? Não. Quem é? É a Morena. A Bárbara eu sei. Otávio, mas eu não conheço todo mundo, não. A Emily é a ruiva. Não, a baixinha.
E... Aquela alto falando, no e-mail falando na outra. E o que acontece? A Bárbara, por exemplo, é uma pessoa que é extremamente competente, sabe? Ela é jornalista, assim, raiz mesmo, sabe? Ela tem toda uma postura, né? Não tem? Ela é global, ela é de... 7h30 da manhã, ela tá de salto 15 e agulha. E a Bárbara totalmente. É quando a gente fala sobre personalidade, né? Eu fico muito feliz porque eu sou mais Lagoa. É muito autêntico em todas as pessoas que estão lá, elas têm o seu perfil, né? E a gente sempre explora muito para que a pessoa viva essa autenticidade dela, né? Sim. E a Bárbara é isso mesmo, ela é uma pessoa extremamente elegante, fina e muito competente, né? E tá junto com a gente aí desde o início do Sou Mais, desde que o Sou Mais era... Eu lembro que quando ela começou, ela era assim, né? Muito novinha, né? Aquele aspecto de criança, né? E hoje ela é uma floresta. Mas começou como mato mesmo. É porque ele já pensou na referência, você viu, né? Quem viveu sabe, nem sabe do que ela tá dizendo. Mas o que acontece? Você não toma jeito mesmo. A Bárbara, por exemplo, eu tenho muito orgulho, porque ela entrou no Sou Mais estagiária, no início da faculdade, né? Se desenvolveu no Sou Mais Lagoa e permanece hoje profissional, formada, né? E eu fico muito feliz dela estar lá junto com a gente, desenvolvendo. Ela é, assim, peça fundamental na construção do Sou Mais Lagoa. Se é sucesso hoje, é muito por causa dela, né? Então, assim, eu tenho uma equipe completa que cada um desempenha ali a sua função muito bem, né? O que me traz confiança para eu poder supervisionar, mas ter segurança para poder fazer outras coisas, né? Foi só depois desse momento que o Sou Mais Lagoa teve esse equilíbrio, né? Onde eu confiava na minha equipe a ponto de poder dar um passo a mais, né? Que foi quando eu aceitei estar secretária hoje de Cultura, que me toma muito tempo, né? A gente tá aqui com o nosso produtor aqui, que já foi secretário de Cultura, sabe o que é sabe esse rolê. Os Mas é muito gratificante, né? A gente sabe que a gente pode transformar o setor da cultura, do turismo, de alguma forma, né? Então, era uma responsabilidade muito grande, mas que eu abracei também porque eu sabia que a minha equipe lá seria uma equipe que eu poderia confiar. Você sabe, né? Que com a sua equipe você pode mais. É isso mesmo. E lá, por exemplo, eu tenho que enaltecer também meu querido amigo Adriano, também trabalhou com o Patrício, que é extremamente profissional, né? E é um braço direito também, né? Além de toda a equipe hoje, né? O Cadu, a Carol, enfim, então a Dircilene. Então, quando você tem uma equipe competente, né? Uma equipe que você pode confiar, mas que também confiam no líder, né? Porque tem que haver uma cumplicidade. Né? Eu fico muito feliz de ver aí o Otávio falando que eu contribuí, porque nada mais é do que você fazer parte do processo de formação da pessoa, sabe? Liderar, você tem que pensar que você está formando pessoas também, está ajudando nesse processo. Então, quando isso flui, a gente consegue desenvolver outras atividades. E foi isso com o Sou Mais Lagoa, agora está a Secretaria de Cultura. Aí agora eu estou conseguindo ter um tempinho de lazer, né? Que é o beach tênis, que é hoje minha nova paixão. Ô Laiana, e é nos tão próximos interessante. 15 dias, né? Que aí ela eu sou super skate modinha. SK8, do skate eu vim pro skate eu vou. Mas essa parte de esporte é super bacana, né? Porque eu consegui levar o Rafa, né? Que é meu parceiro também de vôlei. E eu acho engraçado, porque assim, a gente tem múltiplas funções e uma hora você tá lá descalço, né? A gente tá descalço, sujo de areia, e de repente você já tá de salto, de blazer, cabelo arrumado, né? E uma das preocupações que eu tenho comigo mesmo, e acredito que você tem, que o Rafa tem, e qualquer pessoa que lida aí com o sol, né, na nossa cara jogando, é com a pele. Como que você cuida aí dessa pele que tá toda bonita aí? Não, pô, parar, tá? Não, tô falando sério. Porque a gente fica muito exposta ao sol. Elisete... Sua pele tá boa, Laiana? Tô falando sério. Demais. Pra uma mulher que tá com quase 40 anos, a pele dela tá maravilhosa. Né? Tá assim, Laiana? Inclusive, a gente acabou de fechar uma parceria muito legal, verdade, né? tô precisando usufruir, porque eu 2 vezes Rokutan e não adiantou nada. Olha aí, ó, mais Teófilo. crateras. A Cássia é uma gracinha e eu tô precisando de ir lá na Cássia pra cuidar da minha pele. Não, eu acho, assim,
eu acho que eu faço o mínimo, sendo bem sincera, eu preciso fazer muito mais. Mas é uma coisa que me preocupa demais. Porque agora. você tá sempre exposta, a gente tem que ter esses cuidados, né? Mas eu tô falando sério, tá bacana. A Cássia Teófilo, tá mesmo, tá sim, gente. Tá, você, mas tá você tá sim. ótimo, você é linda, você sabe disso. E o pior é que ela não se cuida de fato, ela não se cuida mesmo. Eu sei. E Né? Até banho, raramente ela toma. Uma vez a cada 3 dias ali, não sei. Ô, gente, é porque ele é muito engraçado, assim, agora né? você imagina. Imagina quando tomar banho, né, Otávio? Ô, Laiane, você falou aí da Cássia. A Cássia é, assim, uma pessoa maravilhosa mesmo, né? E futuramente, em breve, um futuro muito breve, né? Ela vai estar aqui com a gente como patrocinadora. Legal. E nós temos também outra patrocinadora que cuida também da pele, se você precisar. Tá? Você tá aí pra barba, querendo fazer, que faz laser. Eu vou lá na Thaís. Que é a Thaís, nossa patrocinadora também, que é a Thaís da Dermolaser. Se você ficar incomodado aí, ela faz laser indolor, sucesso também, mais. viu? Não cresce. Pode ir na Thaís. Porque, eu caso vou. Quando falte comunicação e alguém nos pegue desprevenidos, a gente não vai ter, né, a ocorrência de estar com a barba. Eu vou te passar o número da Thaís. E tem um logo dela rodando aqui. Depois você pega, fica atenta aí, segue ela no Instagram, que é uma grande amiga e será a nossa convidada aqui também, né, Rafa? E o M Próximo. aqui... Você pode mais, mais, que a gente sempre pode mais, né? sempre podemos. Pode fazer pergunta, porque eu tô falando muito, Rafa. Eu tô perguntando. É porque ele é amigo, né? Então ele já sabe de tudo. Mas você vai ficar em off aí, pode perguntar pro Otávio, então, o que você não sabe dele? O Otávio? Eu fiquei Amigo, sabendo aqui nos bastidores, Otávio. Eu tô em casa, por isso. Mas tá bom, tá legal. Eu fiquei sabendo, Otávio, nos bastidores, que você tem um apelido. A Laiana discrimina o meu apelido. Por quê? Se for muito grotesco, você não vai falar aqui. Não, é bandoleiro. Mas por que bandoleiro? Não sei, eu faço parte do EJC, né? E o EJC, ele tá em várias cidades. A gente tá sempre viajando. E eu sempre gostei muito de viajar. Explica o que é EJC, quem não sabe. EJC é um movimento que faz parte da Igreja Católica, que é o Encontro de Jovens com Cristo, né? De jovens, assim, lá tem jovens de 40 anos, é até a pessoa casar. Então eu acredito que eu deva ficar lá até os meus 60, 70 anos de idade, né? No Encontro de Jovens com Cristo. E faz parte... a idade é um estado de espírito. Justamente, amigo. Por isso que eu continuo uma criança de 8 anos. Minha mãe me liga todos os dias pra saber se eu já tô dormindo. Você já escovou dente? Ela faz isso mesmo, você acredita? Deixa a mamãe limpar o ouvido. Eu falei que agora eu tô tentando diminuir meu ritmo, porque eu tô querendo ter, sabe, essa pegada aí. Essa criança? Essa criança, Mas você tem um coração de criança. Laiana e eu apostávamos tapão até os 15 anos de idade. Vocês não estão entendendo. E eu ganhava todas. Claro, ela lambia a mão e passava aqui. Eu fui descobrir isso com 22 anos de idade. Mentira. Ingênuo demais. Depois de ela tomar todas as minhas figurinhas, eu deixava de ganhar um presente pra poder pedir meu pai dinheiro pra comprar figurinha pra ela tomar isso. Aí, Laiana, sempre empreendendo, né? E passava isso pros irmãos a troco de limpar o quarto dela. Fazia sentido. Hoje faz sentido a mulher poderosa que você é. Desde sempre, né? Mas aí, volta o apelido. E daí o sanguíneo que voa, viaja. Totalmente. O TDAH junto com isso, daqui a pouco tá andando sem nem onde que eu tô. Vou marcar uma análise pra você. Preciso. E aí, de tanto viajar e estar sempre num lugar e no outro ali, aí veio isso aí. Aí eu comecei a usar, eu tenho uma mania de quando eu gosto de uma música, acho que isso faz parte de quem tem TDAH, né? Gosta de alguma coisa, fica usando. E eu coloco a música todos os dias nos stories nos stories do meu Instagram. Então acabou que virou identidade. Qual que é a música? Do Bandoleiro, é porque antes dela... Não, tinha outra. Então, nós tivemos a nossa pioneira, que foi graças a Juliette, né? Que é a Dona Sila. Eu colocava Dona Sila. Inclusive, uma amiga minha até postou um negócio. A bandoleira anda porque a Dona Sila abriu o caminho. Justamente. Hoje a Dona Sila andou pra que o bandoleiro pudesse correr, né? Nossa, vocês estão falando grego pra mim. Sabe, canta aí, Otávio, a música da Dona Sila. Você acredita que eu tô com outra? Eu tô Chico, se tu me quiser. Sou dessas mulheres. Essa música não da sai Dona da minha Sila cabeça. é de todo o amor que eu tenho. Ele colocava, Elisete, essa todos música. os dias. E era assim, e não tinha coerência nenhuma com a imagem. Inclusive era tem uma assim, imagem segurando um ele sapo, andando né? de bicicleta. Nossa, e velho. Dona Sila. Ele escovando dente e Dona Sila. Tá. Entendeu? Aí Tinha agora até um mudou cara pra bandoleiro. Por conta do apelido que eles me colocaram, né? E daí... Não foi não. E aí a próxima... Foi o que, Laiana? Você mesmo que colocou. Não, eu migrei ele através... Escuta, não. É porque eu possuo a minha
própria linguagem, eu costumo modificar as palavras. Então, bandoleiro, ele é o original. E eu transformei ele em bandola, porque eu troco as palavras. Você faz sua versão. Faço, eu tenho a minha E a próxima linguagem. Vai ser Chico? Não, acho que vamos permanecer no bandola, né? A gente tava com um pezinho em sonho do Atitude 67, mas pela necessidade do povo, né? Aí eu fiz igual Dom Pedro I, as margens do Rio São Francisco, as margens, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, bandola diz que fica, né? Bandoleiro, a quem diga quem sou. E aí, Otávio, você falou aí dessa relação sua, né, Elisete, com Jesus, com o movimento, e a comunicação tá presente. Como que você chegou e hoje você participa desse movimento, né, do EJC, que você se faz presente? Como que foi essa relação, essa entrada no movimento? Nossa, foi difícil, viu, amigo? Até no início do ano mesmo, eles quiseram fazer o impeachment do Otávio, né, dentro do EJC, porque... pode não parecer, mas aqui realmente tem muito interesse em fazer as coisas acontecer no que diz respeito ao EJC. Então, olhando de fora assim, muito barulhento, né? Tatuagem, piercing, quem é que vai respeitar? Isso ainda mais num âmbito religioso, né? Mas aí sofri muito preconceito, não por essas questões, mas por pessoas não concordarem com o meu jeito de ser, né? Por ser muito transparente também, né? Afinal de contas, o que eu falo aqui, eu falo também lá, né? Eu dou palestras e tudo mais, e o meu jeito de dar palestra é da mesma maneira que eu tô me comunicando com vocês, né? Até porque às vezes as pessoas dizem que a gente tem que ter uma postura diferente diante de Jesus, só se eu não acreditar que Jesus faz presente em cada uma das pessoas. Só um minutinho. Olha aí, ó. Dermolaser. Volta. Patrocínio. Dermolaser, by Thaís Xavier. Eu também já fiz uns bicos de locutor. Oi. E aí, volta no Jesus. E aí as pessoas às vezes esquecem que se a gente acredita que Jesus de fato faz morada em cada uma das pessoas, a minha conduta tem que ser igual tanto lá dentro da igreja quanto para as pessoas que fazem parte do meu convívio, né? Uma vez que se ele tá aqui, né? Como é que eu digo que eu amo Jesus se eu nunca vi ele pessoalmente e maltrata a Laiana que faz parte do meu dia a dia, né? Isso às vezes incomodava as pessoas. Então, hoje eu assumi a coordenação com muito custo, né? E entendi uma coisa. Não por opção, porque o que eu gosto de fazer é animar, né? Igual tem o DNJ, o Dia Nacional da Juventude, que aconteceu aqui em Lagoa, tinha cerca de 3.500 pessoas, eu fui apresentador e gosto muito disso, né? De conversar com as pessoas e trazerem elas para essa realidade, de que Jesus é brother, Jesus é amigo e que a gente tem que ser do jeito que a gente é, a gente não tem que mudar a nossa conduta, não. E não precisa ser de novo, né? Igual a gente comentou, quadrado com Jesus. Sim, de jeito né? nenhum. Às vezes a gente acha que a forma de falar com Deus é aquela forma cheia de dogmas, né? Que por muito tempo foi assim, foi pregado isso em algumas religiões e tudo, mas hoje a comunicação com Deus, ela é leve, né? Sim. E ela tem que ser do nosso jeito, com a nossa autenticidade. E eu acho que é isso que é massa no Otávio, porque o Otávio, ele tem trazido muitas pessoas, sabe? Para esse movimento, para essa reflexão, né? Que Jesus é nosso parça, velho. Então ele tem que ser, a gente tem que ter ele do nosso lado como um amigo mesmo. O Rafa fala assim que eu tenho várias versões, sabe? Aí eu vou baixar a versão gospel eu ia falar, agora vem a versão gospel. Eu tenho a versão gospel. Pode entrar a versão pode deixar a pastora baixar aqui, que eu sou evangélica, eu batizei ano passado, vai fazer 1 ano. E eu falo sempre assim, que independente de religião, não trazer religião, mas Deus é único. E Ele conhece a nossa essência, Ele nos fez único. Então, assim, eu acho maravilhoso a pessoa que consegue falar de Jesus sendo ela mesma, sem aquela burocracia de, vou conversar com Jesus, então eu tenho que tomar banho, tenho que ajoelhar. Nada, Ele é nosso parceiro mesmo, nosso amigo, nosso pai. A gente tem que ter liberdade de falar com Ele do jeito que a gente fala com qualquer pessoa, porque Ele conhece a gente mais que ninguém. Nós somos filhos, né? Sim, nós somos e criação a gente tem que trazer dele. a nossa não realidade. Não cabe hipocrisia, né? Com Jesus. Não cabe. E a gente tem que trazer essa intimidade, né? Afinal de contas, se eu acredito que eu vou passar a eternidade ao lado desse cara, eu preciso ao menos construir uma história de intimidade com ele aqui na Terra. Porque como é que eu quero ser íntimo dele depois, se aqui eu não tenho intimidade alguma, não é verdade? E você ser amigo e ter intimidade é você mostrar quem você é de fato, né?
Então é você abrir o teu coração e mostrar, porque pra Laiana, que é minha amiga, eu mostro as minhas mazelas, né? E Jesus, que é meu brother também, é pro cara que eu tenho que mostrar as minhas mazelas. Então, e às vezes as pessoas não entendem isso e começam a agir de maneira divergente. Aqui dentro de casa, eu não cruzo a mesa para poder fazer as pazes com a pessoa que eu tenho conflito dentro da minha casa, mas eu cruzo o país para poder falar de Jesus. É incoerente, não é muito né? Coerente, né? E é isso. E hoje coordenador aí, passando muita raiva, 7 quilos a menos. E começando a terapia. Mas Deus não te dá um fato que você não consegue carregar, né? Justamente. E voltando aqui, falando do nosso assunto, Jesus também foi o maior comunicador do mundo, De né? De todos. Por isso ele Isso permanece é maravilhoso, né, 23 gente? anos depois, né? Aí. Nossa, essa reflexão... Referência, eu adorei essa até pra usar pro nosso trabalho. Toca aqui, você foi muito boa mesmo. E até porque Jesus é o cara que eu mais amo. Aí pensa ele sendo esse cara tão grande na comunicação e não tinha internet. Não tinha nada. Funcionou super e vai continuar perpetuando. Além de comunicador, líder, né? Porque ele pegou ali uma galerinha e falou, opa, vocês vão disseminar minha mensagem. E tá aí até hoje. Sim, com humildade, sem recursos, sem nada, assim. Então, assim, é um maior inspirador que eu tenho como comunicação. É verdade. E eu sempre falo assim, às vezes no meu story, tudo, gente, não tem como, eu também sou palestrante. Esses dias eu fiz uma numa escola, eu falei, gente, não tem como eu falar pra vocês um assunto que eu não vou mencionar. Jesus, Deus, todo mundo tem eu fé, também, né? Então, eu acho assim, e se eu for travada pra isso, eu prefiro nem fazer. Esses dias é um grande comunicador, não sei se vocês conhecem também, mas é o Thiago Brunet. Eu gosto muito dele. E ele falou que quase assinou um contrato milionário na área da comunicação, mas estava que ele não podia mencionar nada de Jesus. Aí ele falou, eu prefiro ficar pobre, né, porque hoje ele já faliu, mas hoje está muito bem, do que não poder falar. E quando fala nessa comunicação, eu acho que a gente tem que deixar muito claro isso também, não tem? Assim, o que eu gosto de falar, o que eu sei falar, e se eu for limitada a não poder falar disso, eu prefiro nem fazer. Justamente, eu acho que assim, não funciona, né? Você deixar de falar não combina com comunicação, né? Sim. Então, assim, ser podada, né? Por isso que eu vejo que, por exemplo, você, Elisete, realmente eu também acho que eu acompanhei um pouquinho do seu processo de desenvolvimento. Né? A gente apresentou live junto, lembra? Eu lembro. E, live assim, não, show. Foi show. Na De quem época que do foi? Covid, Foi na época. A gente fez um show. Ficar sabendo de uma das maiores fake nari de Lagoa da Prata. Nossa, fake news de Lagoa da Prata. O Otávio foi o Otávio foi o pioneiro, o homem que trouxe o Covid para Lagoa da Prata. Sério? Tinha até que ter esse tema aí, às vezes, né, um dia numa entrevista, porque meu Mas por amigo, quê? Porque eu morava em São Paulo, né? Estrangeiro. Mas... Covid, como se ninguém fosse pra São Paulo. Mas você veio com Covid pra cá. Não, amiga, aí, ó, tá vendo? Ó, fake news. Eu não vi, não. Eu tô apurando. Só que o que acontece? Quando soltou o Covid, eu tava lá em São Paulo. Quando, assim, de fato, ele foi evidenciado. Porque ele já tava aí, né? Há muito tempo. Quando ele foi evidenciado, sobretudo dentro de Lagoa da Prata. Então aqui, a gente demorou a acreditar até que uma pessoa ficasse ruim. E essa pessoa que ficou ruim foi o meu avô. A primeira pessoa a ficar ruim, não o primeiro a pegar o Covid. Eu lembro disso. Meu avô ficou muito ruim mesmo. Portanto, que ele ficou quase 30 dias entubado. Hoje ele tá muito bem, deixa eu já adiantar isso. Graças a Deus é um milagre da nossa família, né? Eu lembro de ver os vídeos dele saindo do hospital. Sim, foi meu emocionante. Pai fala, não, foi uma coisa foi de lindo, louco. eu lembro. Eu sou mais Lagoa, fez a cobertura. Não, foi lá Meu que eu vi. Meu avô, ele é um guerreiro e ele tá de pé hoje, sem nenhuma sequela. É uma coisa sensacional. Mas isso é uma história para outro dia, né? Mas só para trazer essa questão da comunicação e de como às vezes ela também perpetua de maneira errada. Negativa. Né? Ônus e bônus. Traz, É verdade. portanto, que até hoje, né, o pessoal ainda acha que algumas pessoas acham que eu trouxe o Covid pra cá. É uma piadinha ou outra. Você que trouxe, não fui eu, não. Eu costumo falar, né? Eu tenho ele até hoje, né? Só pra pessoa poder... Porque o que acontece? Quando meu avô adoeceu e eu morava em São Paulo, alguma pessoa, em algum momento, falou, não, foi o neto dele.
lá que mora lá em São Paulo, que trouxe, abraçou, e a história vai virando coisa. Não, eu vi ele abraçando o vô dele, eu nem tive contato com meu vô. Não, eu vi ele abraçando o vô dele, passou, ele tossiu no vô. Olha pra você ver. E o vô pegou, depois o vô foi e começou... Mas aí voltando, né, Otávio, que eu tava falando da Elisete. Deixa eu falar de mim agora, Otávio. Deixa eu ouvir. Porque quando a gente fala sobre o poder da comunicação, a gente vê o quanto a comunicação transforma as pessoas. E eu sinto muito mais luz em você, de verdade, sabe? Tipo assim, todo esse processo seu desenvolvimento, a desenvoltura mesmo, o quanto você tá muito mais leve, muito mais tranquila, de frente das câmeras mesmo, né? Agora, por exemplo, fazendo palestras. Então, assim, realmente hoje você já é uma das principais comunicadoras de Lagoa da Prata. É verdade. E muito disso porque você teve coragem. Coragem. Né? Eu falo que a vida só acontece para quem tem coragem. A gente tem que dar o primeiro passo. Frases e antes de podcast. Corta aí, gente. E antes de fazer bem feito, que eu acho que é uma questão que o Rafa tem que ouvir, porque o Rafa, ele é muito perfeccionista, quer fazer tudo muito bem feito. Você tem que fazer, né? A gente vai aprendendo no processo. E a Elisete foi um exemplo disso. Eu lembro que você sempre tinha uma oportunidade, você ia lá. Sempre, eu agarro todas. Agarro. Sanguínea, né? Sanguínea, pura, na veia. E eu falo que, assim, tem aquela frase, né, famosa, antes feito do que perfeito. Mas eu acho que tem que fazer, porque perfeito é só Deus mesmo. A gente nunca vai ser perfeito, não é? A gente sempre tem que estar, assim, é o melhor que eu posso, é o perfeito que eu consigo hoje, mas eu vou melhorar. Porque se a gente ficar esperando, né, Rafael Camargos, a gente não vai fazer. Aí vão surgir outras pessoas que vão fazer, aí às vezes você tá com uma ideia fresca, fica esperando ficar tudo perfeito, ter recurso, ter dinheiro, ter gente, ter apoio, ter isso, e outra pessoa faz e você ficou pra trás, pegou sua ideia. Eu Justamente, como... podcast, inclusive o podcast é uma dessas situações, né? A gente conversou muito, teve até o nome, né? E não fizeram. A gente tem o logo, tudo. Já conversamos com o Patrícia. Já viemos aí algumas reuniões e... Mas a questão também é o tempo, né? Porque tem coisa que difícil não dá, gerir, né, gente? O dia da Laiana precisaria ter aproximadamente 48 horas. O seu também, querido. Também. E eu sendo julgado aqui por ser perfeccionista. Não, mas é assim, é uma coisa que a gente tem que você mesmo tem que refletir. Sim. Porque às vezes esse perfeccionismo vai te travar em um monte de coisa. Isso é verdade. Né? E você sabe das suas capacidades. O Rafa, por exemplo, perfeito também. O Rafa é uma pessoa extremamente criativa. Sim. Todos os projetos que coloca a mão é muito bem feito, né? Então... Obrigado, amigo. Mas é mesmo, E até pra elaborar essas perguntas aí, porque às vezes o pessoal tá assistindo e tá achando que a gente conversou alguma coisa antes. Não, mas vocês estão tá fluindo, que tem aqui só a parte de maneira de natural, de né? profissão mesmo e apresentação, pra mim não esquecer. O resto tá tudo fluindo de maneira natural. Natural, né? Inclusive, assim, acho que já deve estar encerrando, né, o tempo. Verdade. Mas a forma como o Otávio inseriu no Sou Mais Lagoa foi uma forma muito despretensiosa, né? A gente estava, inclusive, num boteco, né? Porque eu acho que muita coisa acontece em boteco, né? Muitas ideias e tal. E a gente estava sentado lá no Docha, inclusive... Docha... André. Um abraço, André. Mande o torresminho pra nós, André. Localizada onde? No melhor lugar de Lagoa da Prata, nosso cantinho de ouro. Saudoso cantinho. A gente precisa fazer um Bossa Nova... No nome Cantinho, se tu me quiseres. Mas o Otávio, eu sentia que ele tava querendo... ele tava querendo uma oportunidade, sabe? Ele tava mostrando ali, assim, nós conversamos de forma despretensiosa mesmo. Sim. E ele, assim, falando que ele poderia contribuir pelo Sou Mais Lagoa. E eu, de verdade, amigo... Não desacreditava. Ela fala... É a primeira vez que ela fala isso aqui. Porque ela sempre falou, não, amiga, eu sempre tive os olhos pra poder perceber que você tinha um potencial. Não, o Otávio, ele é uma pessoa que ele tem muito potencial. Muito mesmo. Só que, de verdade, eu não botei fé. Mas talvez seja porque vocês eram, tipo, que ela tá cresceram isso juntos. Em rede nacional, e você via. Eu acho que é essa questão, sabe, da falta, às vezes, de achar que ele era uma pessoa ainda... Ter muita intimidade, às vezes, atrapalha, né? Isso. Não, mas eu acho que ela quer dizer responsabilidade, talvez. Responsabilidade, compromisso. E aí... Não, tá tudo certo. Essa é uma das alcunhas que eu carrego ao longo da minha vida. Mas o Otávio me surpreendeu, sabe? E hoje ele... Positivamente. Exemplo, muito. Ele é hoje uma pessoa que é essencial no Sou Mais Lagoa, sabe? Ele
consegue desenvolver vários projetos de diversas formas, né, de várias vertentes, já fez vários quadros e todos, né, com essa autenticidade dele, né, e tudo. Felizmente, sempre com muito engajamento, né? Eu agradeço comercialmente falando. Mas tem uma, assim, o público abraça. Sim. Né? É porque é a verdade, né? Então, eu acho assim, que se não tivesse tido essa conversa, da ideia que ele mesmo propôs lá no início, sabe? De ter tido humildade também, de chegar e falar, opa, me dá uma chance, velho. Eu preciso, né, de um espaço legal, porque eu sei que eu tenho talento. E até porque eu propus pra ela isso sem rentabilizar nada, né? Inicialmente era isso, ele queria a oportunidade. E aí, já foi muito certeira a primeira vez que a gente desenvolveu um projeto, que foi até só nos stories, né? E depois a gente foi evoluindo, fizemos vários negócios legais, assim. E hoje, por exemplo, tem marcas que patrocinam ele de forma exclusiva. Olha! Né? O cara é brabo. Nossa! Mas isso é a palavra ali, né? Que veio também. Eu sou, assim, a dos insights, sabe? Humildade. Eu acho que a pessoa que tá começando, se ela não tiver humildade e acreditar em si mesma, não vai pra frente. Então, na área da comunicação, principalmente, que a gente lida com muitas pessoas, né? A gente tá ali dando a nossa cara a tapa, porque a gente vai ser julgado o tempo todo. Então, esse perfeccionismo, se você fica pensando, o que é que vão falar de mim? Você não vai fazer nada, porque vão falar. Vão falar. Vão falar. Eu falo assim, eu sei de Nem mim. Jesus Cristo agrada, né? todo mundo. Eu falo muito isso com os alunos, né? Quando eu vou dar as palestras para eles nas escolas e com qualquer pessoa que eu tenho contato. Gente, a gente vai ser motivo de chacota às vezes, mas a gente vai ser motivo de elogios. No primeiro episódio que nós tivemos, né, com as meninas da Maria, Priscila e Júlia, a gente falou isso, que sempre vai ter gente para criticar, mas vai ter gente para elogiar. Então, se a gente ficar dando foco às que vão criticar e observar que elas fazem o mínimo que a gente faz, então a gente vai ficar paralisado. Então, assim, ter essa humildade, tipo, estou começando agora, eu acredito nisso, que eu vou ajudar naquilo. De graça pra você. E tudo é um processo. E não tem problema. Como se fosse ruim, mas não é não. Eu quis mostrar que, de fato, eu... Sim. Né, e se você não fosse bom... É como um estágio. Mas eu acho, assim, que a gente não pode romantizar o de graça, não. O não, trabalho sim. do comunicador tem... Precisamos militar no finalzinho do vídeo. Vocês não sabem, a Laiana é uma das maiores militantes de Lagoa do século XXI. Não de Lagoa. Então ela precisa, não é isso que eu tô querendo dizer, não, Laiana. Mas se você acredita no seu potencial... o Silvio Santos acredita no potencial. Eu tô criando, nada, né, uma história. Uhum, mas se ele sabia do potencial dele, ele com certeza iria falar, olha, eu faço aqui pra mostrar pra você que eu consigo. Paga de o meu graça. café. Ele alugava os estúdios da Globo pra fazer o programa dele no domingo. Então, é ser humilde e saber do seu valor. Por quê? Porque se você já chegar bancando banca, né? Eu cobro isso e sendo que a pessoa nem conhece o trabalho, eu acho que vai ser muito mais difícil. É melhor você ser humilde e falar, olha, eu faço de graça, eu sou isso, e a pessoa acreditar e depois ele tinha razão e pagar, né? Monetizar. É muito importante. Humildade cabe em todos os lugares. E eu falo que, assim, nessa área da comunicação, hoje está envolvendo muito dinheiro, né? Eu falo pelas influenciadoras famosas aí que cobram horrores para divulgar uma marca, um produto e tudo. Envolve muito dinheiro. Mas se antes não chegar com humildade e falar, olha, eu vou fazer de graça e tudo, de início para a pessoa ver que ela realmente tem talento, que ela gosta daquilo, a pessoa também não vai crescer. Nessa área, né? O maior medo da Laiana é eu sair do Som Mais Lagoa, né? Ela fala pra mim, isso ela não fala. Toda a minha equipe é muito competente, sabe? Eu tenho que reforçar isso. Com certeza. A Emily, por exemplo, é uma... Sabe, ela é super dedicada, muito... É uma outra pessoa também que eu vi desenvolver, sabe? Ela tem uma postura, ela tem a autenticidade dela nos vídeos dela, tem a personalidade, vendedora. Então, assim, hoje eu sou muito feliz com toda a minha equipe, né? Muito mesmo. Eu sou assim, eu falo que eu tenho um Dream Team. O quê? Dream Team. Time dos sonhos. A gente falou muitas coisas positivas, né? Que enaltece a comunicação. Só que nem tudo são flores, né? A gente tem que falar dos pontos negativos também. Quando fala, né, nesse poder da comunicação, se ela não for assertiva, pode destruir. Você no Som Mais Lagoa, em qualquer área, você também, Otávio. Vocês já lidaram, assim, com alguma crítica que você pensou assim, nossa, vou parar com isso? Tipo assim, sabe? Mexeu muito com o seu emocional ou não? Nunca teve algo... Você tá pensando?
Assim, negativo, frustrante mesmo. Já tem uma pessoa mesmo que trabalha comigo, né? Pessoas que... Deixa eu falar, não é não, eu brinco e tudo. Eu, na verdade, eu recebo todas as críticas com muito amor e carinho, porque são elas que nos edificam e trazem a gente pra realidade. Eu falo de mim porque eu sempre fui muito excessivo, e a Laiana me ajudou a filtrar tudo isso. Novamente eu reforço que eu devo muito isso a ela. Porque... Que pagação. Não às vezes ao mesmo ponto que... Querendo aumento. Que eu conseguia. E ela, assim que saiu ali fora. Eu sempre acreditei que de fato eu tinha muito talento, só que eu passava um pouco. Então, até mesmo para ter essa relação com as outras pessoas, né? Um relacionamento profissional. Então, isso ajuda a gente a filtrar. Agora, falar que eu não... de eu chegar a pensar que eu não quero isso mais pra mim. Não quero, porque mexeu muito. Assim, teve sim, mas eu não trago pro meu coração aquilo que eu acho. Felizmente, eu acho até pelo conteúdo do Sou Mais Lagoa, né? A gente tem pouco hate, né? Mas a gente já tem uns hates e tudo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tem muita crítica que ela faz com que a gente desenvolva mais. Só que a gente também tem que saber entender que não é toda crítica que é construtiva, né? Tem muita gente que gosta de... E principalmente hoje na internet, tem muita gente que gosta de diminuir, sabe? Mas é porque ela já se sente tão inferior que ela quer diminuir os outros. Eu falo sempre, você estava falando sobre essa questão da gente não ligar com a opinião dos outros, a gente vai aprendendo muito isso. Porque... Principalmente quando a gente está extremamente exposta. E eu sempre escolhi a exposição. Muito, eu sempre liguei muito. Mas eu sempre escolhi a exposição, né? Então é uma consequência. Enquanto comunicação, a gente fica na frente das câmeras, a gente vai pra frente dos palcos, né? Então, assim, a gente tá sempre muito exposta, tem muitos olhos. Tomar, né? Não adianta. Inclusive, agora eu até lembrei de uma situação aí que eu fiquei bem chateada. Recentemente, né? Não, essa aí foi bem no início. Sabe? Tipo assim, de chegar a ficar analisando todas as palavras que a gente falava, sabe? Um errinho, isso já era motivo para ficar apontando. Isso é claro que no início, principalmente no início, deixa a gente muito abalado. Sim, a gente fica travado. Quem não quer ouvir a gente, não adianta falar, né? Mas tem gente que tá ali só pra realmente ver seu erro, né? Dependendo do que você tem pra falar, aquela pessoa já tá com os ouvidos prontos para poder escutar o que você errar. Só que é muito engraçado, porque geralmente essas pessoas... tem uma filósofa americana que eu gosto demais, pensadora, a Brené Brown, eu sempre falo dela. Ela tem um livro que acho que é até best-seller, que é a arte de ser vulnerável, alguma coisa assim. Sim. Que é falando sobre a sua vulnerabilidade, né? Que a gente acaba achando que vulnerabilidade é uma coisa ruim, né? Mas você estar vulnerável, acaba que é ali que as pessoas te conhecem de fato, né? E geralmente é nesse momento de exposição é onde você vai pra batalha, né? Então ela faz uma referência às arenas, na época onde as pessoas, onde tinham os gladiadores, né? E aí brigavam. Tinha aquelas lutas com os touros e tal, e a pessoa ali ficava toda arrebentada, né? E tinha um monte de gente para ficar rindo daquilo, achando isso bonito e etc. Só que essas pessoas só ficam nesse lugar. Nesse lugar de arquibancada, batalha, né? Sabe? Elas só ficam sentadas, observando. Não faz nada. Entendeu? E geralmente os críticos são assim, né? Não faz então nada. Então você vai ficar sentado o resto da vida? Eu quero ir pra batalha, mas eu quero ter uma história pra contar. Sim. Sabe? A coisa mais triste do mundo é você passar nessa vida e não ter tido experiência. Não deixar um legado, né? Viver é diferente, né? E tem aquela fala, né? De você estar vivo ou você existir. Tem muitas pessoas que só existem, não fazem nada, é aquela vidinha medíocre, que tudo tá bom. Eu sou a louca das frases, né? Coloco muito nas notas. E assim, eu recebo tanto feedback, eu falei esses dias, gente, eu vou parar de ficar escrevendo, vou escrever e vou fazer reels, né? Porque reels tá bombando aí na comunicação, porque vai dar muito mais ibope. Porque eu tenho muito engajamento com as frases, né? Que eu já acordo e falo, gente, é isso. E eu sempre foco nesse comportamento, né? Transforma elas em vou fazer. Assim, que, né, eu formei em análise comportamental e eu fico observando as pessoas. E principalmente nessa área da comunicação, a gente percebe assim, gente, a pessoa que tá ali calada, parada, é a que mais critica. E o que ela tá fazendo em função do outro? O que ela ajuda o outro? Nada. Então, assim, é uma pessoa que eu nem dou papo, nem dou credibilidade nenhuma. Né? E repara pra você ver no seu processo, quem é que saiu do lugar
né? Quem é que cresceu? Sim. E eu falo assim, que é um mérito meu mesmo, né, que tive essa coragem, que acreditei, que tô sempre em busca, né, a gente sou a louca dos cursos, eu quero sempre melhorar, fico vendo as pessoas, né, pra gente, nossa, que bacana, mas assim, é o que eu falo, sempre eu trabalho com a minha verdade, se gostar de mim é do jeito que eu sou, não adianta me colocar numa caixinha, numa forma que eu não vou me encaixar, né. O Rafa, gente, ele tá tão calado. Ele tá tão calado. Tão, né? Produtivo. Frases de impacto. Tem tudo isso. A Laiana colocando um inglês. Frase de impacto. Então vamos fechar esse episódio com impacto, porque já deu o nosso tempo, né? Eu ia falar, mas aqui tava fluindo, Otávio. Aí tava frase, né? Elisete falando, todo mundo aí. Só ficou curtindo o momento. Boa. Absorvendo conhecimento. Eu fiz abertura, né? Às vezes você tá até fazendo terapia aí no meio do caminho. Você pode mais, é terapia também, viu, gente? Então, gente, foi um prazer a gente ter vocês, mas como eu recepcionei vocês, vou deixar, né, as últimas palavras com o Rafa. Se vocês quiserem também fazer as considerações, fiquem à vontade. Pessoal, queria saber de vocês que mensagem, né? Primeiro o Otávio, a Laiana, vocês deixam para os nossos ouvintes que querem mais, que podem mais, que querem fazer acontecer, seja na comunicação, no teatro, no empreendedorismo, em qualquer área que a pessoa se sentir à vontade, né, Elisete, para desenvolver um projeto. Queria deixar com vocês aí. Quer começar? Vai lá. Primeiro quero agradecer vocês, né, pelo convite, a Lala, sobretudo pelas oportunidades que ela me deu para eu poder chegar onde eu cheguei que hoje. Pagação. Sim. Aqui eu falei para você, né? Assim que desligar, volta tudo ao normal, né, Patrícia? Como a gente combinou. Aí abri, mentira. E eu acredito que a gente tem que... Eu falo por mim, né? Que a gente tem que ter, de fato... a espiritualidade inserida dentro da nossa vida, independente da religião que a pessoa carrega, ela precisa acreditar que o divino faz parte da vida e que ela faz parte do divino, né? E uma vez que eu acredito que eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu também tudo posso, né? Na medida daquilo que eu acredito. E se eu acreditar em coisas boas, coisas boas sempre vão chegar na minha vida, né? Então a palavra que eu tenho hoje é de fé para todo mundo. Eu sempre falo muito disso, né? Brinco e tudo, sou todo bagunceiro e errado, mas eu sempre falo sobre esperança e sobre fé, sobretudo pelo que meu avô viveu, né, no Covid. A gente começou a falar e tudo mais, mas meu avô é superação e significado de fé, sempre. Hoje o homem ficou 30 dias na UTI e hoje já está lá, trabalhando na oficina, com 70 anos de idade. Então é isso, fé sempre, acreditar. Amém. Com fé Amém. Você também pode mais, né? Você sempre, com fé, você pode mais. Gente, eu gostaria de agradecer, né? Sempre um prazer. E hoje, né? Segundo episódio, é uma honra estar aqui com vocês nesse projeto que eu fiquei muito feliz de ver acontecer, né? O Rafa sabe o tanto que eu amo ele, o tanto que eu quero ele bem e grande, sabe? Eu falei pra ele que ele tem muito potencial e que ele precisa, e que eu acredito que ele tem que se mostrar e assim, sair desse lado corporativo. Sim. Porque o Rafael é uma pessoa que as pessoas aqui de Lagoa da Prata ainda precisam conhecer, de fato, sabe? Dá pra gente, né? Eu tenho meu lado da agência e tem meu lado né? E as pessoas precisam conhecer o Rafael na íntegra, né, Laiana? Igual a gente conhece. Isso. Vou emocionar, gente. A Elisete, né, claro, que é uma pessoa que a gente estava comentando, sabe, Elisete? A comunicação transformou a gente em pessoas poderosas, né? Você já é uma mulher extremamente poderosa. Então, eu acho que a mensagem que eu tenho para trazer é isso. A gente falou tanto de comunicação, né? E tem muitas pessoas, às vezes, que vão ouvir que estão querendo empreender ou trabalhar nessa área da comunicação e a gente pode mais, né? A gente tem que dar só o primeiro passo. Sim. Eu volto a dizer, é uma frase que eu sempre carrego. A vida só acontece para quem tem coragem, né? A gente tem que começar fazendo. Escreveu isso.
Eu sempre uso ela. Então, gente, antes, né, do Rafa falar, né, despedir de vez pra gente acabar aí com esse episódio que foi maravilhoso, foi uma honra ter vocês aqui, né? Temos que falar dos nossos parceiros, patrocinadores, mas antes disso, Laiana, tem uma pessoa que é muito sua fã, tá? Minha amiga especial, que eu falo assim, que ela me deu a oportunidade de começar nessa gravação de stories aí, que um dia eu falei assim, não vou mais, você que tem que dar sua cara aí, e assim, é sucesso, né? Muito admirada por todos, que é a Joyce. Ela mandou esse presente pra você. Olha, tá? Gente, pro Sou Mais Lagoa em especial. Joyce do supermercado meninas vão Lopes. ficar doidas. Abre aí pra mostrar pra todo mundo, que eu queria abrir, mas, né? Aqui, gente, ó. O que tem aí dentro, Laiana? Nossa, que delícia. O café da manhã amanhã tá completo. Tá completo. Que sucesso. Na redação. Delícia. Joyce, E a muito Emily obrigada, vai fazer o cafezinho viu? que só ela sabe fazer. É verdade. A Joyce também, da mesma forma, foi uma das primeiras pessoas que abraçou a gente, né, através das nossas produções culturais. Né? A gente, sempre quando a gente fazia, ia levar alguma ideia de evento, ela estava sempre presente. E a Joyce, ela tem essa personalidade mesmo, sabe? Ela é uma pessoa que abraça projetos, acredita. Ela é um amor, né? Ela por isso que ela tem esse sucesso E todo, quando a gente né? começou, né, falou, eu só comentei, falei, vamos fazer o podcast e tal. E assim, eu gosto muito dela mesmo. Aí ela falou assim, nossa, eu super apoio. E no primeiro episódio ela mandou um bolo delicioso de limão, né, pras meninas. E hoje mandou presente pra você e nosso refrigerante geladinho gostoso. Então, gente, muito obrigada mesmo, viu? Foi um prazer ter vocês aqui. E vamos continuar comunicando, trocando figurinhas. Você, né, com o seu lado cômico aí, que eu adoro te assistir. Laiane, você é uma inspiração mesmo, né? Assim, continue assim, com a sua essência e brilhando e podendo cada dia mais. Obrigada. Obrigado, gente. Eu não vou nem falar, porque ela já faz parte da minha vida, né? E o Otávio, queria agradecer. Também entrou na minha vida por conta da Laiana. Né? A gente não tem uma convivência tão grande assim, né? Mas é uma pessoa também que eu admiro, né? Obrigado, amigo. E obrigado por toparem estar aqui no nosso segundo episódio, né, Elisete? É recíproco. Do Você Pode Mais. E queria agradecer. Me ajuda aí, Elisete. Nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores. Eu batendo aqui. Eu segurando. Gente, ele é sanguíneo, colégio. Queria agradecer nossos patrocinadores. O Supermercado Lopes, a Only Sports, a Dermo Laser, a Mariá e... Por enquanto é só, né, Elisete? E o Sou Mais Lagoa, né? É mesmo, o Sou Mais, que vai ter conteúdo lá no Sou Mais, tem entrevista com a CEO, né? Do Sou Mais, com o Otávio. Mas a gente já agradece vocês também, nossos ouvintes, né? E teremos mais patrocinadores que as pessoas estão nos procurando. E no próximo episódio já teremos uma apresentação, um patrocínio ouro que está apoiando a nossa causa, né? A nossa ideia. Mas a gente não pode contar agora. No off eu vou contar. E assim, a gente tá super feliz com essa procura, com essa interação do pessoal, apoiando nosso projeto, que serão também nossos convidados. Obrigado, pessoal, porque você sempre pode mais do que, Elisete? Pode mais. Você sempre pode mais. Gente, Até mais, gente. Valeu, pegar o seu Guaraná.